Caros alunos, é um prazer estar aqui novamente com vocês. E agora, dentro do nosso estudo a respeito de títulos de crédito, nós vamos estudar a respeito do cheque. A primeira coisa que precisamos ter em mente é o que é cheque. Cheque, é considerado uma ordem de pagamento, uma ordem incondicional de pagamento à vista e considera-se não escrita qualquer menção em contrário. Bom, se o cheque é uma ordem de pagamento à vista, nós precisamos entender quem é esta pessoa que ordena este pagamento. E aí nós vamos entender que existe a figura do sacador. Então, sacador é aquele que dá uma ordem de pagamento. E essa ordem de pagamento é direcionada a uma outra pessoa. Que pessoa seria esta? O sacado. Nós precisamos entender que o sacado é um banco ou uma instituição financeira. Depois de ver a respeito do sacador que emite o cheque, que dá uma ordem para o banco sacado a pagar, nós temos o terceiro interveniente, que é o beneficiário, também conhecido como tomador. Então, o tomador ou beneficiário é o destinatário da ordem. Então, o sacador dá uma ordem para o sacado pagar ao tomador beneficiário. Outra situação que nós precisamos ter em mente ao estudar o Instituto do Cheque, esse título de crédito bastante difundido, é que o banco sacado, ele não tem nenhuma obrigação cambial. Então, primeiro, ele não garante o pagamento, porque o pagamento do cheque fica adstrito à existência de saldos disponíveis no momento que o cheque é apresentado. Bom, se ele não tem saldo, ele tem um limite de crédito, também esse limite de crédito fica dentro dessa disponibilidade para efetuar o pagamento. Então, a primeira situação é que o banco ele não tem nenhuma obrigação cambial, então ele não garante o pagamento se não houver fundos disponíveis. Segunda situação, o banco não endossa, ele não é endossante, ele não transfere esse cheque para frente. Ele também não garante o pagamento por meio do aval, então o banco também não avaliza este título de crédito. Já falando sobre aval, a lei do cheque no artigo 29, ela determina que o cheque pode ser garantido no todo ou em parte por aval. Diante desta situação do aval, nós podemos entender, e de acordo com o que está disposto na lei, é que o avalista ele assume uma posição idêntica do avalizado. Então, no momento em que uma pessoa se dispõe a avalizar, a garantir um cheque, ele assume uma condição idêntica do avalizado, ele se torna um devedor principal desta obrigação. Outra situação que precisamos pontuar aqui é a respeito do prazo de apresentação. E o que seria esse prazo de apresentação? Seria aquele prazo que a lei estabelece que o beneficiário, o tomador, tem para apresentar esse cheque à instituição financeira a quem o sacado deu a ordem. Bom, se nós formos observar a lei, ela vai dizer que quando o cheque é emitido na mesma praça de pagamento ou na mesma cidade da agência pagadora, esse beneficiário, este tomador, ele terá 30 dias para apresentar este cheque para cobrança. Bom, se nós estivermos falando em praças diferentes, o cheque foi emitido num local onde não é a agência pagadora, o prazo de apresentação vai dobrar, vai passar para 60 dias. Outro instituto que a gente precisa entender é a respeito da revogação ou sustação. Nós temos essas duas possibilidades de opor ao pagamento de um cheque que já foi emitido. A primeira, a chamada revogação por meio de contraordem, ela só pode ser dada depois do prazo de apresentação. Então, depois de escoados os 30 dias do prazo de apresentação, o emitente, o sacador do título, ele pode revogar essa ordem, fundamentando em relevante razão de direito
né? Ele vai expor isso de forma judicial ou extrajudicial e ele revoga essa ordem. De outra banda, nós temos um outro instituto chamado sustação. Então, a sustação é também uma forma de oposição, de impedir que esse cheque seja pago. E como é que ela ocorre? Bom, a sustação, diferentemente da revogação, ela pode ocorrer dentro do prazo de apresentação. Então, a partir do momento que o cheque é sacado, que o cheque é emitido, o seu emitente, posteriormente a isso, ele pode fazer sustar o pagamento deste cheque, né? Então, ele vai fazer isso de forma extrajudicial, ele vai apresentar a relevante razão de direito, né, para que seja justificada esta sustação. A partir daí, o banco não vai efetuar o pagamento deste cheque. Bom, outro instituto, outra característica que o cheque possui é o chamado cruzamento. E aí nós temos duas espécies de cruzamento. Nós temos o cruzamento geral ou cruzamento em branco e nós temos o cruzamento especial ou cruzamento em preto, né? O cruzamento geral ou em branco é aquele que ocorre pela oposição ou colocação de dois traços paralelos no anverso ou na frente do cheque. E o que isso vai trazer de novo em um cheque emitido? Olha, a partir do momento que você tem a colocação desses dois traços paralelos na frente ou no anverso do cheque, este cheque somente vai ser pago ao tomador mediante depósito em conta. Então, esses dois traços paralelos que a gente chama, que a lei denomina de cruzamento geral ou cruzamento em branco, vai impedir que haja o saque deste cheque na boca do caixa. Bom, o cruzamento especial ou cruzamento em preto é aquele em que ocorre, né, a colocação desses dois traços paralelos e dentro desses dois traços paralelos você vai colocar o quê? A instituição financeira para a qual você está direcionando para que esse cheque seja depositado. Então, quando o cheque tem um cruzamento em preto, ele tem o nome do banco, né, que você, sacador, está direcionando para que esse cheque seja apresentado para depósito. Então, o pagamento deste cheque vai ocorrer mediante compensação, né, efetuada por este banco que está descrito dentro do cruzamento. Bom, já que falamos de todos esses institutos do cheque, nós precisamos observar ainda os prazos prescricionais. Então, a gente tem que entender que o cheque também, quando há uma inação do seu beneficiário, do seu tomador, se ele não leva este cheque à cobrança, ou esse cheque retorna sem fundos, e ele fica por um tempo, né, demasiadamente, né, longo do ponto de vista legal, vai ocorrer a chamada prescrição. Bom, mas a prescrição neste caso não é a prescrição, não é a perda do direito ao crédito. Neste caso aqui, nós estaremos falando a respeito da prescrição do direito de ação executiva, aquela ação que vai conferir ao credor uma maior agilidade para recebimento do seu crédito. Então, quando ocorre a prescrição do cheque, o seu credor, né, que a gente chama de tomador, ele perde o direito de ação executiva. Entretanto, ele poderá manejar outros tipos de ações, por exemplo, a ação monitória ou a ação de cobrança. Só que aí, a ação de monitória e a ação de cobrança, ele vai ter que passar pelo processo de conhecimento na ação de cobrança. Então, o prazo para ocorrer o deslinde, a solução desse cheque que foi devolvido, que está sem fundo, que foi sustado, essa solução vai ser mais demorada. Ao passo que, se você utiliza a ação executiva, esse devedor vai ser intimado para pagar em 3 dias sob pena de penhora. Já não prescrevendo este prazo aí, que a lei estabelece, vai ter que entrar com ação de conhecimento e aí esse prazo vai demorar um pouco mais. Bom, então, mas o prazo em si, qual seria este prazo? Então, o prazo prescricional do cheque ele vai depender do prazo de apresentação, né? Então, a gente diz que o prazo prescricional do cheque é prazo de apresentação mais 6 meses.
Então, vai depender de onde o cheque foi passado. Se o cheque foi passado na mesma praça de cobrança, então vai ser 30 mais 6 meses. Se o cheque foi passado numa praça diversa da praça de pagamento, então vai ser 60 dias mais 6 meses.